Fala galera, preparados então para nós iniciarmos aqui a correção das 4 questões que apareceram na prova da ESA, Escola de Sargento das Armas, em 2019. Eu lembro você então que está almejando uma carreira militar, que o concurso da ESA já está previsto, já tem o seu edital aberto e está previsto agora para o dia 12 de julho de 2020. Então uma grande oportunidade aqui para nós revermos o que já foi cobrado na prova e também para nós entendermos um pouquinho sobre a banca da ESA. Vocês verão que as questões elas são bem tranquilas e por isso é muito importante você garantir esses pontinhos aqui no inglês, porque eles farão com certeza diferença na sua aprovação. Vamos juntos então? Vamos ver aqui primeiro a nossa questão de número 37 que trouxe para nós um texto e depois uma questão referente a esse texto. Vamos a ele então. Então esse foi o texto que apareceu na prova da ESA em 2019. Vamos ver então parágrafo por parágrafo, fazendo a tradução desse texto. Eu separei os parágrafos aqui para nós ganharmos um pouco de espaço e vamos então fazer a leitura e a tradução do nosso texto. Olha só, Rio de Janeiro, Brasil. Exactly 1 month after Brazil's most deadly mining disasters, firefighters and volunteers still search for at least 131 people still missing under tons of mud left behind after a dam in the Feijão mining complex, owned by Brazilian giant Vale, gave way on January 25th. Então vamos agora fazer a tradução dessa primeira frase. Viram que foi uma frase, um período muito longo, com diversas orações intercaladas. Vamos então fazer a tradução aqui juntos. Exactly 1 month, exatamente um mês, after Brazil's most deadly mining disasters. Então, exatamente um mês depois, aqui nós temos, olha só, mining disasters, aqui são desastres de mineração. Então, most deadly são os mais mortais, né? Dead é morte, deadly, mortal. Então, exatamente um mês depois dos desastres de mineração mais mortais do Brasil, então esse apóstrofe S aqui indica a posse do Brasil, firefighters são os bombeiros, and volunteers e voluntários, still search, ainda procuram, ainda buscam, for at least, por pelo menos, então at least, pelo menos, 131 people, pessoas, still missing, ainda desaparecidas, ainda sumidas, under tons of mud, sob, debaixo de toneladas, então tons, toneladas, of mud, mud aqui, lama, então mud, lama. Left behind, então deixados para trás, after a dam, depois que uma barragem, então olha só, dam aqui é uma barragem, in the Feijão Mining Complex, no complexo do feijão, no complexo mineiro do feijão, owned by Brazilian giant, owned aqui então possuído pela brasileira gigante Vale, então que é de propriedade da gigante brasileira, a Vale. Gave way, então aqui pessoal nós temos um phrasal verb, gave way, que significa ceder. Então junto, quando nós pegamos junto essa expressão, to give way significa ceder. Então depois que essa barragem cedeu, gave way aqui, gave é o passado do verbo give, então aqui nós temos cedeu no passado, no dia 25 de janeiro, on January 25th. Então aqui nós tivemos um período muito longo, vamos relê-lo agora em português para nós entendermos bem. Então exatamente um mês depois dos desastres de mineração mais mortais do Brasil, bombeiros e voluntários ainda procuram, ainda buscam por pelo menos 131 pessoas ainda desaparecidas, sob toneladas de lama deixadas para trás depois que uma barragem no complexo minerador do Feijão, de propriedade da gigante brasileira Vale, cedeu no dia 25 de janeiro. Continuando então, so far, até agora, 179 corpses have been retrieved and identified.
Então, até agora, até o momento, so far, 179 corpses have been retrieved, foram recuperados. Então, o verbo to retrieve significa recuperar. Então, eles foram recuperados e identificados, and identified. Vamos agora para os dois últimos parágrafos. The search starts at 5 a.m. when the teams get up. A busca começa às 5 da manhã, quando as equipes, os times, levantam. Get up, levantar, acordar. At 6:30 a.m., às 6:30 da manhã, we gather for directions. Nós nos juntamos, então together é juntar-se, nós nos juntamos, nos reunimos para instruções, para direções. Directions aqui, instruções. A safety briefing, então aqui uma reunião de segurança. Pessoal, um briefing nada mais é do que uma reunião preparatória, uma reunião que antecede ações coletivas e que é feita, claro, para coordenar as ações de todos que vão participar daquela ação. Então aqui nós temos essa reunião de segurança, safety briefing, and guidelines. Guideline aqui nada mais é do que orientação. Então nós temos uma reunião de segurança e orientações of what will be done throughout the day. Do que, of what, do que will be done, do que será feito throughout the day. Throughout aqui nós podemos traduzir por ao longo do dia. Então nós temos esse briefing, essa reunião de segurança e orientações daquilo que será feito ao longo do dia, por todo o dia, throughout the day. The teams are then taken into the field. As equipes são, então, levadas para o campo. The field aqui é o campo, o local onde as ações acontecem. Firefighter Lieutenant Colonel Anderson Passos tells journalists. Então, o bombeiro Lieutenant Colonel, então é o Tenente Coronel Anderson Passos, conta para os jornalistas. Então, veja que aqui nós temos toda essa frase entre aspas, já que nós temos a fala aqui do Tenente Coronel Anderson Passos. E o nosso último parágrafo também iniciando com uma fala aqui entre aspas, at the end of the day, no fim do dia, when the teams return, quando as equipes retornam, they give us feedback. Elas nos dão um feedback, elas nos reportam on how the search went. Então, elas nos dão um feedback sobre como foi a busca. Então, the search, a busca, como a busca foi. Went aqui, o passado do verbo to go, ir. No passado, então, foi. We then hold a meeting to plan the next day. Nós, então, hold a meeting aqui é fazemos uma reunião. We hold a meeting, fazemos uma reunião. To plan, para planejar o próximo dia, the next day. And everything repeats itself. E tudo se repete. Concluded the official. Concluiu o oficial. Tá legal, pessoal? Fizemos então aqui a tradução do nosso texto que fala sobre o desastre lá no complexo mineratório do Feijão. Vamos ver aqui a nossa questão de número 37, question 37, o que é que ela nos pede aqui referente a esse texto. Question 37. According to the text, it is correct to say that. De acordo com o texto, é correto dizer que. Então vamos lá, letra A. Only firefighters are working to find the missing people. Only aqui, apenas os bombeiros estão trabalhando para encontrar, to find, para encontrar the missing people, as pessoas desaparecidas. Vamos ver se isso é verdade? Olhando lá no nosso primeiro parágrafo, nós temos aqui firefighters and volunteers still search for at least 131 people still missing. Então, os bombeiros e voluntários ainda procuram por pelo menos 131 pessoas ainda desaparecidas. Então veja que os firefighters, os bombeiros, eles estão trabalhando junto com volunteers, voluntários. Então já sabemos aqui, é claro, que a nossa letra A está incorreta. A letra A não é o nosso gabarito. Letter B. Firefighters and volunteers are working together to find the missing people. Perfeito. Os bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para encontrar as pessoas desaparecidas. The missing people, exatamente o que nós vimos ali no texto. Letra C, letter C. Firefighters and volunteers are working together to identify the retrieved corpses. Então diz que os bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para identificar os corpos recuperados.
Então nós temos ali, pessoal, na última frase do primeiro parágrafo o seguinte: So far, 179 corpses have been retrieved and identified. Até o momento, so far, 179 corpos, cadáveres, foram recuperados e identificados. Percebam aqui que nós temos o uso da voz passiva. Aqui, então, por essa frase, nós não podemos saber quem é que recuperou e identificou os corpos. O que nós sabemos é que os bombeiros e os voluntários estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas. É só isso que o texto nos garante. Veja que essa última frase, que fala que os corpos que foram recuperados estão sendo identificados, não nos fornece quem é que está fazendo essa ação. Esse é um dos usos mais importantes da voz passiva. É dizer que algo aconteceu sem identificar o sujeito. Então veja que aqui ele nos diz que os corpos foram recuperados e identificados, mas por quem nós não sabemos. Por isso, então, pessoal, nós não podemos dizer que bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para identificar os corpos recuperados. Não, nós não podemos dizer isso, o texto não nos fornece essa informação. Letter D. Vale's officials are working to retrieve the corpses from the mud. Então, os oficiais da Vale estão trabalhando para recuperar os corpos da lama. Incorreto também. Nós vimos que quem está trabalhando para recuperar os corpos que ficaram para trás depois que essa barragem cedeu são os bombeiros e voluntários e não os oficiais da Vale, de acordo com o texto. Letter E. Only volunteers are working to find the missing people. Apenas os voluntários estão trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas. Também incorreto, nós vimos que os voluntários estão trabalhando juntos com os bombeiros. Então aqui nós ficamos com a letra B, letter B, que é o nosso gabarito. Tranquilo, pessoal? Um texto bem fácil, então nós vimos que as informações estavam claras no texto, era fácil identificar a alternativa correta no texto, porque nós sabemos que o texto nos garantiu que quem está trabalhando para encontrar as pessoas desaparecidas são os bombeiros em colaboração com os voluntários. O texto não nos fala quem é que está trabalhando na identificação dos corpos e com isso nós já conseguíamos matar aqui a nossa questão de número 37. Um forte abraço a todos e nós voltamos com as correções das outras questões da prova da ESA de 2019.